A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal O Professor. É um prazer muito grande em tê-lo mais uma vez aqui conosco para juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Na aula de hoje, ou melhor, na pré-aula de hoje, iremos abordar a quarta lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical, que traz por tema Teologia e História da Criação no livro de Gênesis. Ela é uma continuação da nossa lição anterior. E você que não é inscrito no nosso canal, desde já eu lhe convido a fazer a sua inscrição em nosso canal. É totalmente gratuito, é nesse botãozinho que tem bem aí embaixo, escrito inscreva-se, e você clicando nesse botão, no sininho ao lado, você escolhe as opções todas, para que todas as vezes que colocarmos um vídeo novo neste canal, você seja notificado pelo YouTube. Para você que é professor ou até mesmo aluno da Escola Bíblica Dominical e tem interesse em aprender um pouco mais da Palavra de Deus, nós temos um grupo que é a Sala dos Professores. Neste grupo, os professores recebem subsídios, PDFs e orientações pedagógicas que vão lhe auxiliar na sala de aula e nas lições que ainda teremos nesse trimestre. Então, eu lhe convido, se você quer fazer parte da Sala dos Professores, o link está logo aí embaixo para que você possa ter acesso a esta sala. Na aula de hoje, iremos falar sobre as grandezas que existem dentro do livro de Gênesis. Então, fique ligadinho e vamos ao estudo de hoje. Dando início ao estudo de hoje, vamos ao que a Bíblia diz. Está aí na sua revista ou no seu PDF que você estiver em mãos. Salmo 119, verso de número 105, aonde vai nos dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Neste verso, o salmista fala-nos sobre uma grande verdade acerca do conhecimento da palavra de Deus. Porque dentro da visão cultural do judaísmo, as palavras lâmpada e luz têm um significado todo especial. Primeiramente, a lâmpada fala de um ponto de partida do conhecimento, pois a lâmpada não tinha tanto um poder de iluminação total. Se você fizer algumas pesquisas, você vai ver que as lâmpadas eram uns pequenos objetos onde colocava um pavio na ponta daquele objeto e o azeite para que pudesse alimentar aquela pequena chama que existia naquela lâmpada. A iluminação não era tão forte, mas quando algo se refere à luz, fala-nos de uma iluminação ainda maior, ou um pouco maior, ou bem maior, que é o conhecimento que evolui, que tem o poder de clarear o caminho daqueles que andam orientados pela palavra de Deus. A teologia do livro de Gênesis, ela é assim, uma iluminação crescente que nos conduz ao caminho criado pelo Todo-Poderoso. O caminho criado pelo Todo-Poderoso que nos leva a conhecê-lo a cada dia mais. Esta pequena lâmpada se torna uma grande iluminação para as nossas vidas e esta iluminação nos leva a conhecer melhor o Deus Todo-Poderoso. A teologia do livro de Gênesis e a história e a filosofia do livro de Gênesis nos faz compreender e entender quem é o Criador do universo. Dito isso, nós entramos no primeiro tópico da nossa lição, Gênesis e sua teologia. É destacado no livro de Gênesis a grande manifestação da graça de Deus. Nós sabemos que graça é o favor imerecido de Deus em prol de alguém ou da humanidade em geral. Esta manifestação, ela é perfeitamente vista na criação do mundo, na provisão para a sobrevivência do homem e na criação do homem segundo a imagem de Deus. Podemos observar que Deus, de forma graciosa,
faz o mundo de uma forma bela e perfeita. E no mundo coloca o homem e dá total condições de sobrevivência ao homem neste mundo. E nisso nós vemos também a grande graça de Deus, o favor imerecido de Deus em colocar no homem a sua imagem e a sua semelhança. Talvez um dos seus alunos possa lhe perguntar: professor, o que é ser imagem e semelhança de Deus? E o que você poderá responder a ele? Bom, existem duas palavras que representam a palavra imagem e semelhança no Antigo Testamento, relacionado ao homem para com Deus. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A primeira palavra é tsilem e a segunda palavra é demur. Estas duas palavras são sinônimas. Elas significam praticamente a mesma coisa. Falar que o homem é imagem e semelhança de Deus não quer dizer que Deus tenha um corpo físico como o homem possui, mas sim em dizer que o homem é dotado dos mesmos atributos comunicáveis a qual Deus compartilhou com o ser humano. A capacidade de amar, a capacidade de pensar, a capacidade de perdoar, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de sentir até mesmo a ira, são sentimentos e são atitudes semelhantes às atitudes de Deus. Deus fez tudo perfeito, inclusive o homem estava no seu início de perfeição, mas quando houve o pecado, esta imagem e semelhança foi desfigurada por causa do pecado. O homem já não consegue mais amar com perfeição, perdoar com perfeição, ser um ser perfeito por causa das consequências do pecado em sua vida. No homem, ele é semelhante a Deus, tem a sua imagem e a sua semelhança, mas não como era antes da queda. Mas o sacrifício de Cristo e a fé no sacrifício de Cristo está fazendo com que o ser humano seja restaurado ao princípio criador de Deus, que é exatamente a perfeição. Esse período de transformação que o ser humano está passando, que é progressivo, né? Dia após dia, nós vamos nos tornando a imagem de Cristo, de glória em glória, como diz a Bíblia Sagrada. Então, nós entendemos o quê? Que ser imagem e semelhança não é corpo físico, aparência física, mas é algo mais sentimental, atitudes, capacidades mentais de pensar, perdoar, agir, tomar decisões. O ser humano possui estas habilidades estas que Deus também possui, e são atributos comunicáveis da parte de Deus, aquilo que possui em Deus e possui também no ser humano. Então, imagem e semelhança é praticamente isso. Vemos a graça de Deus até mesmo nestas questões da ação de Deus para com o ser humano. Na criação do homem, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ainda dentro do primeiro tópico, vamos falar um pouco sobre a questão filosófica da história de Gênesis. Nós sabemos que filosofia é uma das ciências ou uma das disciplinas mais importantes que tem dentro da história ou da área da teologia. A filosofia, ela nos estimula ao pensamento, ao questionamento, a questionar o meio em que nós estamos vivendo, em busca de resposta às perguntas fundamentais da vida. Perguntas estas como tudo começou,
de onde viemos, para onde vamos ou quem somos nós. São perguntas que a filosofia, ao longo da história, através dos seus grandes pensadores, tentam responder à humanidade. Mas quando olhamos para o livro de Gênesis, nós encontramos neste livro a resposta a qual a filosofia tanto procura. A filosofia que compõe o livro de Gênesis, junto com a sua historicidade, nos traz estas respostas. Nos mostra que, no princípio, Deus criou todas as coisas. E é bem interessante que a Bíblia é um livro que não se preocupa, em forma alguma, em provar a existência de Deus. A historicidade da Bíblia, a filosofia da Bíblia, a teologia da Bíblia simplesmente mostra Deus já existindo antes do princípio. Quando a Bíblia vai nos falar que no princípio criou Deus os céus e a terra, esta palavra Bereshit que aparece, tendo em vista, assim, uma análise mais rasa sobre esta palavra, nós podemos entender que esta palavra significa que, no princípio, não existia nada além do nada, e que tudo passou a existir do ponto de partida chamado Deus, o Criador. Através dele, ele criou todas as coisas. Por isso que no mesmo versículo, na primeira sentença do livro, do capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos o verbo bara. Este verbo, esta palavra, este vocábulo hebraico, tem o sentido de criar do nada. Criar daquilo que não existe nada, trazer à existência aquilo que não existe. Ou seja, Deus criou do nada todas as coisas que compõem a sua criação. A terra, os mares, os animais, as aves, os céus, tudo veio a partir do momento que Deus começou a dizer que haja, ou quando Deus começou a fazer. Então, este vocábulo, este verbo para, é criar do nada, criar da onde não existe nada. E só Deus pode fazer isso. Deus, ele é o criador de todas as coisas. A área da filosofia, ela questiona a existência das coisas. E no livro de Gênesis nos mostra a resposta que tanto a filosofia busca a respeito da existência das coisas. Falando ainda a respeito do ponto sobre a questão filosófica que nós encontramos no livro de Gênesis, nós podemos perceber que no desenvolvimento literário deste fabuloso livro, o livro de Gênesis, nós podemos notar que Deus é destacado e soberanamente sempre o maior, desde o início até o final deste livro. Não só deste livro, mas como em toda a Bíblia Sagrada, nós conseguimos ver uma mentalidade monoteísta e não politeísta. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre os propósitos pelos quais Deus deu a direção ou a inspiração para que se escrevesse o Pentateuco. E um destes propósitos era desconstruir uma mentalidade egípcia que estava incutida ali na mente do povo. Não só egípcia, mas também dos outros povos, como também a Babilônia, que eram nações politeístas, nações que existiam inúmeros e inúmeros deuses. Quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, Deus queria formar uma mentalidade monoteísta no povo, ou seja, Deus sempre se destacando como único, verdadeiro, majestoso e sublime Deus. Não há outro além dele. São expressões que ele mesmo utiliza dizendo, não há outro além de mim.
Nós encontramos dentro da questão filosófica, voltado às questões religiosas do povo judeu, nós encontramos a declaração de fé do povo judeu, que é a expressão de Deuteronômio 6:4, aonde o nosso comentarista destaca dizendo: Deus é o único e supremo monarca do universo e de seu povo. O livro mantém uma monoteísmo latente, preparando o alicerce para declarações tais como a de Deuteronômio 6:4. Deuteronômio 6:4 é a declaração de fé e da soberania de Deus, a qual Deus colocou na mentalidade do povo hebreu, do povo de Israel, e futuramente se estendendo às gerações para o povo judeu. Que este versículo ele é chamado de Shema Israel, ou seja, os judeus recitam este verso, os judeus recitam este versículo, dizendo: Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai Echad, ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Então, esta expressão, a qual demonstra a superioridade de Deus e o monoteísmo, como diz nosso escritor, monoteísmo latente. É notório que Deus estava reivindicando para si a sua unicidade, estava reivindicando para si que ele era o único e poderoso Deus, e que os outros deuses das nações eram frutos da mentalidade dos povos pagãos da época, na tentativa de buscar um ser superior, um ser espiritual, aonde eles pudessem depositar as suas necessidades. Estudamos nas aulas passadas também sobre a expressão eu sou, que é onde Deus demonstra que ele é o único Deus que pode fazer todas as coisas em prol do seu povo. Então, o que nós encontramos dentro da historicidade filosófica e voltado à religiosidade do povo judeu é a declaração de fé. Algo que Deus colocou na mente daquele povo, desconstruindo uma mentalidade egípcia. Observe que a palavra Senhor e Deus é espalhado por todo o livro de Gênesis, não só no livro de Gênesis, mas em toda a Bíblia Sagrada. A palavra Senhor, Adonai, que é acima de, né, digno de honra, digno de da pessoa se dobrar, ele está acima de qualquer coisa. E Deus, Elohim, que a tradução desta palavra em hebraico é deuses, no plural, não significando que existe vários outros deuses, como alguns céticos gostam de aplicar este vocábulo Elohim para se referir que isto era a forma como outros deuses da época era chamado. Uma enciclopédia, por características católicas, ela reconhece que Deus, ou Senhor e Deus, Adonai e Elohim, são palavras dirigidas ao Criador para mostrar que ele é um ser soberano, que ele é um ser único, que ele é um ser que está acima de tudo e de todos. Mostra a sua grandeza, mostra a sua majestade, assim também como o plural majestoso. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, falando sobre um plural majestoso. Isso, dentro de uma análise crítica textual, nós encontramos esta verdade. Os céticos querem usar estes versículos para desconstruir algumas ideias da credibilidade sobre a Trindade, sobre a existência de outros deuses, mas, biblicamente falando,
tendo um cuidado de analisar o texto de uma forma exegética, de uma forma hermenêutica, com muito cuidado, nós encontramos esta grandiosidade de Deus. Senhor, Adonai e Elohim, que quer dizer um ser majestoso, um ser superior, um ser único, um ser verdadeiro, que está acima de tudo, que está acima de todos. O livro de Gênesis é uma obra-prima de um Deus grandioso, glorioso, majestoso, um Deus que está acima de tudo e acima de todos. O livro de Gênesis é uma obra-prima de um Deus que do começo ao fim, de Gênesis até mesmo Apocalipse, ele reivindica para si a glória que lhe é devida. No livro de Gênesis, nós encontramos particularidades como o início de todas as coisas e já a existência de Deus antes de todas as coisas serem formadas. Nós encontramos a graça de Deus sendo manifestada na criação do homem, sendo o homem a sua imagem e a sua semelhança. E a maior de todas as graças da parte de Deus, o maior de todos os favores e merecidos de Deus, foi o cumprimento da promessa que se iniciou em Gênesis 3,15, nos prometendo a salvação, nos dando condições de nos aproximarmos de Deus novamente. Que esta promessa, ao longo do desenvolvimento literário de Gênesis, se cumpriu na pessoa do seu Filho, de Jesus Cristo, que morreu numa cruz para salvar as nossas vidas do terrível pecado e do grande justiça e do juízo de Deus que ainda virá sobre a humanidade. Quando estudamos o livro de Gênesis, a sua história nos encanta. Encanta porque vemos um Deus que se preocupa com a humanidade. Um Deus que faz de tudo para atrair a humanidade para perto de si. Mesmo que muitos corações estejam ainda distanciados da presença de Deus por causa do pecado. Mas Deus insiste até a última hora, querendo que o homem se entregue a Ele. Porque o ser humano, como nós podemos ver, lá na criação do homem, o ser humano é a coroa da criação de Deus. É a obra-prima da criação de Deus, é o ser humano. Estudar o livro de Gênesis, nós ficamos maravilhados com o agir de Deus em prol da vida da humanidade. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Confesso aos irmãos que não tem sido fácil fazer as aulas, tem sido lutas constantes para nós estarmos desenvolvendo esse trabalho, não só as aulas da Escola Bíblica Dominical, mas como também outros vídeos do nosso canal. Temos ainda uma parada na fabricação, na elaboração de vídeos, tem sido muito corrido. Eu gravo essas aulas do mesmo instante, atendendo. Eu gravo e atendo, gravo uma parte e atendo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, valorize o nosso trabalho, custa muito tempo para nós estarmos fazendo um vídeo como esse, é curto, mas custa muito tempo para nós estarmos editando, trabalhando. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E se você é professor da Escola Bíblica ou um aluno da Escola Bíblica da Assembleia de Deus do estado de Roraima e tem desejo de participar do grupo da Sala dos Professores, o link está logo aí embaixo na descrição deste vídeo. Está lá, link da Sala dos Professores. Você clicando ali, você será redirecionado para este grupo do WhatsApp, aonde nós enviaremos para lá orientações pedagógicas, um PDF exclusivo para a aplicação da aula agora de domingo. Eu tenho certeza que muitos professores que já estão lá estão sendo edificados, estão aprendendo muito mais, tá bom? Deus te abençoe, nos vemos na próxima aula, se assim o nosso Deus, nosso bondoso Deus, permitir. A paz do Senhor e até breve.